eu acho que eu já falei em algum momento isso, mas muitas pessoas me perguntam como que você se capacitou? Então, primeiro, eu quero dizer que a gente não é preparado para passar pelas adversidades da vida. Deus te capacita na hora, se você deixar. Ele guia suas mãos, ele guia suas pernas, ele guia a sua cabeça. E você é conduzida pelo caminho correto. Porque jamais, pelas coisas que eu passei, né, e que muitas pessoas passam na vida, coisas piores até, a gente, pensando previamente, a gente não saberia como fazer. E na hora a gente sabe. E na hora acontece. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Eu Sou Milagre. Meu nome é Emerson Nery e, como sempre, eu estou ao lado da minha princesa. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Elaine Nery e hoje estamos aqui com uma convidada super especial, a Ana Maria. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou Ana Maria e estamos aqui para contar a nossa história. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, viu? Obrigada. Ana, antes da gente começar, eu tenho um recadinho para você. Oi, Emerson. Oi, pessoal de casa. Hoje eu vim falar da Rosilo. A Rosilo é uma marca de cosméticos. Nós temos duas linhas de perfume. O Estações, que ele é um perfume feminino, é uma fragrância floral, bem frutal, gourmandizada. E nós temos uma linha unissex, masculino e feminino, que é o Mergulhe. Ele é uma fragrância bem fresca. A durabilidade desses produtos é no mínimo de 8 horas. Para adquirir os nossos perfumes, utilize o QR Code que está na tela ou entre em nosso Instagram, o link está na bio. O Instagram é @userose.lo. Já estamos de volta. E aí, Elaine, hoje promete, hein? Promete. Por conta disso, lembre-se de se inscrever no nosso canal e de compartilhar essa história com o maior número de possíveis de pessoas que você conhece. É uma história muito marcante. É verdade. E que vai edificar muitas vidas. Com certeza. Ana, quando você nasceu, a sua família morava em que lugar? Aqui de São Paulo mesmo ou não? Era São Paulo, Piraporinha. Piraporinha? Isso. É Zona Sul? É, Zona Sul. Ah, quem conhece a Zona Sul é a Elaine. A Elaine é era- aquela de lá, de Interlagos. É pra lá. É. É que eu fiquei muito pouco lá. É. Com um ano eu já vim para o Parque Fernanda, para outro extremo da Zona Sul. Né? Minha mãe, professora também, na Ah, rede que legal. pública. E a gente veio morar para cá e ela trabalhava para cá e a gente estudava para cá. Você tem mais irmãos? Tenho mais 3 É? homens. Qual o nome deles? É o Ricardo, o Rafael e o Leonardo. E você, no meio dos homens, você tá ali, você é Eu mais... sou a segunda. Você é a segunda. Tem um mais velho, aí depois veio eu, o Léo e depois o Rafa. Ah, entendi. E como foi a tua infância ali no bairro, mesmo que você mudou assim, rápido, assim, como foi com os irmãos, a convivência? Tem alguma escola que você estudou que você lembra, algum professor? Então, escola, eu tinha que estudar onde minha mãe trabalhava, entendeu? Porque filho de professor é carregado junto. Parece de policial do exército, porque né? daí é o jeito que ela fica de olho. Então, eu mudei muito de escola, assim. É? A escola que eu permaneci mais tempo chama José Olímpio Pereira Filho, que eu fiquei o Fundamental 2, Certo. que aí ela ficou ali muito tempo porque era muito próxima, era uma escola novinha, tinha acabado de inaugurar, Aham. e era muito próximo da nossa casa. Então, ela ficou naquela escola muito tempo. E de lá, depois que eu saí, daí eu fui para outras escolas, daí não era o rol dela de atuação. Então, aí, nível superior e tal, e daí... Aí foi quando eu fiquei longe da mãe, mas até a 8ª série, né, que hoje é o 9º ano, eu só estudei na escola que minha mãe trabalhou. E esse convívio com as escolas, assim, estar sempre próximo ali da mãe, influenciou na profissão que você tem hoje? Influenciou, né? Influenciou. Eu até questionei, na verdade, né, quando eu me formei, né, depois da 8ª série, eu não queria fazer o magistério. Aí minha mãe falou, não, você não vai fazer normal, alguma coisa você vai fazer. Eu falei, mas eu só tenho a opção do magistério, porque escola pública não era privada, né? E aí eu fiz o magistério, mas aí eu falei, não, vou trabalhar em outra área. Aí trabalhei 1 ano numa parte financeira, e aí eu já tinha trabalhado desde os 14 anos em escolinha, como auxiliar, com 16 já tinha uma sala, e com 19 eu me rebelei, falei, não, vou para outra área, não era isso que eu queria, fui para a área financeira, fiquei 1 ano,
E larguei, assim, porque eu falei, não nasci para isso, volta. E aí comecei a trabalhar em escola de novo. Já entendeu desde cedo, assim, o seu propósito, ficar ali Exatamente. com as crianças, né? Isso. E aí veio a parte, né, que você voltou, e nessa época você já pensava em formar uma família, já namorava, como é que Já. estava? Então eu não tive. O meu marido, né, o André, foi o único namorado, Uhum. né? Eu tinha muitos questionamentos no sentido de. Eu era muito seletiva, né? Então a minha mãe falava, mas não vai de jeito nenhum, porque não traz ninguém, não apresenta ninguém. Tem até uma foto do meu casamento que ela tá assim, o pessoal fala, ela tá agradecendo, sei lá o que foi, porque. Né? Demorou para escolher, mas escolheu que, certo. Na verdade, ela estava agradecendo, mas é porque ela tinha acabado de se recuperar de um câncer. E era isso. Mas aí o pessoal faz uma zoação, né, com a gente. Lá. Então, o André, quando eu tinha 24 anos, foi o primeiro namorado que eu decidi. Porque eu queria sempre uma pessoa que queria prosperar, que quisesse crescer assim como eu. Olha, né? Será que a Sofia está ouvindo isso? Meu Deus do céu. E eu vim, assim, eu sou filha de mãe solteira, 4 filhas. E eu não tive. E eu olhava e falava assim: não, eu não quero. Não procuro ninguém rico, mas eu quero alguém que queira ficar. Então, nós dois vamos crescer, vamos trabalhar, vamos prosperar, vamos servir a Deus juntos. Então, não aparecia. E quando não apareceu, eu não tinha pressa. Minha mãe que estava com mais pressa que eu. E aí, eu conheci o André num lugar bem inusitado, né? Foi numa balada mesmo. E de lá, a gente depois foi se conhecendo e foi vendo que a gente tinha as mesmas afinidades e ficamos juntos até hoje, fazendo. Que legal. Quase 18 anos. Vocês têm filhos? Temos 2 filhos. Tem 2 filhos. Qual é o nome deles? O Daniel e o Vinícius. E qual a idade deles? O Dani hoje está com 10 e o Vinícius tem 7. Então eles são próximos ali na idade. Tem 2 e 9. Eu demorei para casar, Aí eu tive que ter logo, porque também já não dá para esperar muito, sabe? Então eu tive que ter bem rápido não, né? Assim, eu estava com 31 quando o Daniel nasceu. Eu engravidei, eu estava com 31 e o Vinícius, eu ganhei ele com 34. Eles têm 2 anos e 9 meses de diferença. Certo. Quando fez 2, eu engravidei. Foi rápido, então, né? Foi. E aí, assim, foi rápido para engravidar também. Foi tudo. Que bom. Como foram a gravidez deles? A do Daniel. O Daniel. O Daniel foi muito tranquila, né? Eu tinha 2 cargos na época na prefeitura como professora. Trabalhei normalmente até o final. Era um cargo de educação física, outro de pedagogia, sala de aula. E o do Vini já não foi assim. O do Vini eu fiquei internada, tive algumas complicações e fiquei, assim, as últimas 4 semanas, 5 semanas que eu internei com 32 e eles seguraram até a 37ª para tentar não nascer prematuro. Mesmo assim, nasceu, mas eu tive baixa de líquido amniótico e tive que ficar. Então, foi uma gestação. E eu falo que eu fiquei grávida em épocas chatas, porque tinha o chikungunya, então a gente tinha que vestir 3 calças. Nossa, aquela época era bem complicado. Né? Era muita gente e usa repelente. Então, E do Dani teve o boom da H1N1. Nossa. Então, foram épocas que eu tinha quase que me colocaram numa bolha. Então, me senti bem presa. Já era um assim. ensaio já para a pandemia, será? Pois é. Acho que foram os níveis, né? Deus foi me preparando, assim, vai preparando. Para a hora que vai chegar a coisa pior ali na frente. Vai chegar um desafio maior. Olha, eu tenho um probleminha de memória recente, mas ela é o Daniel. Isso, eu também tenho. Então hoje vai ser bem legal. Às vezes me chamam até de Dori. E como que foi a infância com o Daniel? A partir do momento que ele nasceu? Então, aí, assim, foi uma decisão tomada junta, né, eu e meu marido, de que quando o Dani nascesse, eu sairia de um cargo, porque o meu propósito era ficar com a minha família, cuidar dos meus filhos, criar meus filhos. Então, eu fiquei só num trabalho, né? E foi uma infância muito tranquila, né? O Daniel ele não é uma criança que ficou doente, assim, essas coisas de criança, virose, né? Dani não teve. Tudo foi... Eu acho que eu falei, Deus fez o Dani assim, para me dar bastante coragem para eu encarar, porque o Vini, ele veio com tantas questões de saúde que eu acho que eu não teria o segundo, assim, por conta foi muito difícil. O Vini, no caso, porque ele teve muitas internações, mas
tudo passou, né, com 2 anos. Mas o Dani não, ele não teve essas coisas. As questões do Daniel veio a aparecer com 2 anos, quando começaram a surgir algumas questões de seletividade e tal, toque. Mas aí eu já estava grávida do Vini, foi um processo um pouco conturbado, assim. O Vinícius com a questão de saúde e o Daniel que veio depois com a questão que apareceu o autismo, né? Que o Daniel, ele não sei se eu já... Mas Pode, ele fica à é vontade. uma questão, assim, o Daniel, ele teve um autismo que eles chamam de autismo reverso, que é quando ele retrocedeu. Então, ele se desenvolveu normalmente até 2 anos. Ele andou, ele falou, ele comeu de tudo normalmente. E depois que ele teve uma infecção de otite repetitiva, ele parou de comer. Então, tudo a gente associava muito a algumas questões. Aí ele parou de falar. Ah, tá com dor no ouvido. Aí foi quando começaram a aparecer os toques. Nesse período eu tinha o Vinícius, com 4 meses na sua primeira internação com broncopneumonia. Ele era alérgico ao leite, ele era alérgico ao alho, ele tinha refluxo. Então ele foi um bebê de muito hospital. Eu fiquei 6 vezes internada com o Vinícius. E junto veio o diagnóstico do Dani. Então eu... É o que o pessoal chama de poda neural? É isso ou não? O quê? Quando ele começou a ter essa regressão ou não? Ah, então, é isso aí, chama poda neural, assim, um nome mais né, científico. Eles chamam de reverso, eles usam esse nome, porque, assim, há um desenvolvimento que não caracteriza, em momento algum, nem a pediatra, nem as professoras e tal. E aí ele fala normalmente, aí ele para. Então, ele para, né, de falar, ele para de comer, ele para de se comunicar. E foi de uma vez, Ana? Foi bem rápido. Então, assim, o Daniel teve essa infecção de ouvido repetitiva, e aí ele começou a parar de comer. Foi a primeira coisa que apareceu, foi a seletividade alimentar. Ah, mas é normal, com 2 anos as crianças vão parar. Só que ele foi parando e ele era aquele bebê que a gente fala boca boa, que come tudo. E ele parou de comer tudo. Ele só tomava a mamadeira. E aí eu fiquei louca, né? Eu falei, gente, a ponto meu marido falou, faz miojo. Eu falei, que miojo? E aí, num dia ele não queria nem a mamadeira. Chegou a passar pela sua cabeça, assim, ou do teu marido, que seria por conta do irmão mais novo e ele tá alguma questão assim de O querendo Vinícius botar não seu tinha bebê? nascido Não? ainda. Ah, não tinha tava nascido. grávida. Não, eu tava grávida. Tá, entendi. Porque isso foi em torno de 2 meses, 2 anos e 3 meses, mais ou menos. Eu Certo. estava grávida do Vinícius, mas o Vinícius ainda não havia tinha nascido. Então, o processo de descoberta foi demorado porque não havia essa suspeita até então. Então, até a própria pediatra dele, e como ele não era uma criança que ficava doente, ele ia para o pediatra para pesar, medir essas coisas. Então, eu não ia com essa frequência. Até 1 ano você vai. Depois, você vai mais quando fica muito doente, essas coisas. Então, ele não ia muito. E aí, começou a parar de falar. Não, começou a parar de comer. Aí, a gente achava que era por conta da infecção e tal. Não foi passando, não foi passando. E eu lembro desse dia que ele não quis comer nada, nem o leite. E aí meu marido falou, faz um miojo. Eu falei, que miojo? Dá miojo, uma criança de 2 anos. E eu dei, e ele comeu tudo. E eu chorava de felicidade, agradecendo a Deus, porque ele tinha comido, porque era aquilo ou ir para o hospital. Porque ele não comia. E ele não comia nada. E aí passou a infecção, que também estava contribuindo para ele não comer, porque ele estava com dor. Mas aí ele começou a recusar todos os alimentos. E eu tive uma época que o Daniel comia 7 coisas, que eu falo que são as 7 coisas que eu não vou esquecer. Que era filé de frango, arroz, macarrão sem nada, suco de maracujá, o leite dele, que a gente dava com aqueles fortificantes, sabe? Certo. E maçã, biscoito de polvilho e miojo. Era o que o meu filho comia todos os dias. E ainda é muito, porque tem criança que chega a ser um alimento, né? Sim. E até aí, ok, caracterizava o quê? Uma seletividade alimentar. Só que aí ele parou de falar. Aí ele começou a não se comunicar. E aí ele começou a ter o toque, que era ficar apertando a descarga do banheiro enquanto ele estivesse sentado, ele apertava diversas vezes. Aí sim foi quando eu tive que internar. E aí eu me afastei também de casa, porque eu fiquei 5 semanas no hospital para segurar o Vinícius para não nascer prematuro. Então foi um processo complicado. E aí, ok, fiquei lá no hospital, minha mãe ficou cuidando do Daniel,
eu cuidando do Vinícius ali dentro Meu e essa Deus. manutenção. Então, foi... A avó entendia que estava tudo ok, dava o que pedia, fazia, né? E eu lá com essa pulguinha atrás da orelha, mas achando ainda, você não enxerga. Então, assim, eu sou uma pessoa que estudei bastante sobre o assunto, mas eu precisei que alguém me contasse. Não fui eu que descobri. E eu ainda neguei, eu ainda vivia a negação. O luto não, mas a negação eu vivi. Eu achava que não, eu achava justificativa para tudo que foi aparecendo. E então, eu passava as questões com o Vinícius e isso me dividia muito tempo, porque eu tinha uma criança que ficava muito doente. O tempo virava, ele chiava. O tempo virava, ele tomava antibiótico. Ele dormia no inalador. Era sonífero para ele. Meu Deus. Ele dormia. Eu tinha 3, 4 inaladores. Eu tinha aparelho de oximetria, coisas que ainda hoje é Hoje normal, é comum, né? Hoje é comum mas no meu pós-pandemia. nesse tempo não era, porque você tinha que comprar, demorava um tempão para chegar e era caríssimo. E aí, quando mais ou menos o Daniel tinha uns 3 anos e meio, ele voltou a falar, mas ele ainda falava assim, muito na terceira pessoa, o Dani quer, é do Dani. Falo, de quem é esse óculos? É do Dani. Ele nunca se referia a ele. E ele começou a realmente criar toques mais complicados. Então, ele tinha que fechar todas as portas, todas. E eu estava um dia na sala da médica e ela falava, deixa a porta aberta. Ele ia lá e então fechava. E aí ela era médica do Vinícius. Ela era especialista ela era uma pneumo, né? Ela nem era especialista em nada, em autismo, assim, nesse sentido. E aí ela falou, Ana, você é muito próxima, né? Porque o Vinícius ficava muito doente, então eu ia muito nela. Eu tinha o contato da casa dela. Era assim, uma coisa bem mais perto. E aí ela falou assim, eu preciso te falar uma coisa. Eu acho que E o Daniel começou a ler, as professoras falaram, o Daniel tá lendo. Eu falei, mas nem fala. Como que tá lendo e não fala? E aí ela pegou e falou, não, mas ele sabe ler as 16 placas de nome e sobrenome de todos os amigos. Meu Deus. Eu falei, tá. E tipo, isso era março, não era assim, já passou E novembro. qual a idade, mais ou menos? Qual a idade? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Ele tinha acabado de entrar na escola. E ele tinha acabado de voltar. Não, ele entrou com 1 ano e 7 meses. E eu acho até que, no fundo, as professoras já sabiam, mas elas não conseguiam falar comigo. Porque tem muitas pessoas também que reagem mal, né? Sim, Ai, desculpa, bati no microfone aqui. Hum. O professor fala com a mão, eu tento me segurar. E eu falo assim, eu tinha uma amiga, ela falou, um casal de amigos que falaram assim, professores também, não, a gente suspeita, a gente chegou a falar. Falei, mas eu entendo, porque assim, não é fácil você chegar para uma pessoa e falar, eu acho que seu filho é autista. Assim, não foi fácil para a médica, né? E aí ela falou, olha, Ana, eu acho que o Daniel tem a síndrome de Asperger. Daí eu falei, o que é isso? É autismo. Aí eu falei, hoje nem usa mais esse termo, né? Existe sim. O Asperger, mas ele é um espectro dentro do autismo. Então, antes ele era separado, era como se a pessoa não fosse autista. Né? Um CID diferente, né? Que a gente fala. Agora, não. Existe o Asperger. Tem uma explicação. É nível de suporte 1, é um autista que as pessoas chamam de leve. E a gente não usa essa palavra leve porque não é leve, tá? Então, a gente usa nível de suporte 1 quando é um autista que tem as características, que é quando fala, quando tem autonomia, quando tem consegue se comunicar de alguma forma, né? Nível de suporte 2 é quando a comunicação é bem prejudicada ou não tem, né? E a criança tem muita estereotipia. E nível de suporte 3, que é aquele que as pessoas chamam de severo, né? Que é quando ela não fala, não interage, não há meio de comunicação. Mas o termo leve, moderado e severo foi trocado para nível de suporte 1, 2, 3. Por quê? Né? Tem uma explicação, gente. Porque quando a gente fala leve, parece que é suave, entendeu? E, na verdade, é importante que as pessoas saibam que o autista de nível de suporte 1, ele sofre muito e ele tem muita consciência da realidade, e o quanto ele é diferente, o quanto ele não se encaixa. E o índice de suicídio entre adolescentes quando você pega lá, só perde para o TOD, né? Que é o transtorno opositor depressivo, né? Então, eles são as pessoas que mais não se encaixam. E na adolescência, eles não têm muito essa questão de mensurar, né, os sentimentos.
Então, é muito grave falar que é leve, porque para eles não é. A sensorialidade é pesado. Para a família é pesado. Então, não é leve. O que ele tem é habilidades sociais mais desenvolvidas. Ele consegue ser um adulto funcional, uma criança funcional, muitas vezes tem o cognitivo preservado, nem sempre é super inteligente. O Dani, no caso, não é. Ele tem um hiperfoco para algumas coisas, mas para outras ele tem bastante dificuldade, normal, como todas as outras crianças. Né? Então, quando a gente fala que é leve, o nosso cérebro associa é tranquilo, é leve. E a gente ouve muito isso, né? E a gente passa por perrengues. E você, por trabalhar na área da educação, você já era especializada neste assunto, ou a partir do momento que você teve a consciência, né, que o seu filho sofria do transtorno, aí você foi pesquisar? Como é que foi? Eu tinha um conhecimento muito raso, né? Até as mães das minhas crianças com deficiência que eu lidei, não só autistas, mas várias outras, elas falavam, Ana, você lidava tão bem. Mas quando eu recebi o diagnóstico, primeiro que eu neguei muito, né? Eu falava, não fala fono. Eu não procurei um atendimento para crianças com autismo. Eu procurei a cura, porque é isso que acontece na nossa cabeça. Então, principalmente porque era um autismo de nível de suporte 1. Então, não fala fono. Tá com toque? Psicólogo tradicional, sem ser focado na área de autismo. Que se fosse especialista em autismo. Enfim, não come? É nutricionista. E assim eu fui procurando. E o dia, né, que eu falo que eu não vou esquecer, que foi o dia que eu falei, tipo assim, a ficha caiu e eu falei, é isso. Eu fui levar o Daniel para a escola e eu estava atrasada. Né, eu tinha que ir para a minha escola dar aula. Então, o percurso era, deixava ele, no final eu buscava ele e eu ia dar aula. E o Daniel já estava naquela fase da seletividade, que já foi a primeira coisa que apareceu. Então, ele já ficava quase 7 horas sem comer na escola, porque a escola oferecia toda a alimentação, eu não podia mandar, e eu não tinha laudo, não tinha nada, então eu não podia mandar nada diferente. Entendi. Então, ele tinha que comer o que tinha lá, do jeito que era apresentado lá. Então, ele já ficava sem comer, então eu já não conseguia deixar ele integral. Então, eu já trabalhava correndo para voltar correndo para buscá-lo. E eu, na correria, eu fechei a porta do carro. E ele ficou, precisa fechar. E eu tava já dentro do carro, o carro ligado dando ré. Eu falei, não, filho, agora não vai fechar. Vamos embora, que a mamãe precisa ir. E eu cheguei na porta da escola e ele repetindo, mamãe precisa fechar, Dani precisa fechar, Dani precisa fechar. E aí, quando eu cheguei na porta da escola, eu falei, tá bom, filho, fecha a porta. Não, precisa voltar. Então, ele queria que eu voltasse lá no estacionamento. E eu, com pressa, eu dei um beijo, abracei e falei, E ele entrou nervoso, repetindo, e aí, sim, bem nervoso. E eu fui trabalhar. E eu fui e falei, vai passar. E fui. Quando eu voltei, a professora falou, Ana, o Dani repetiu o dia inteiro que ele precisava fechar a porta. Eu peguei ele, assim, no colo e falei, vamos para casa. E ele foi para casa. Quando a gente chegou no estacionamento, que ele desceu do carro e fechou a porta, ele falou, passou, mamãe. Aquilo foi para ele um sofrimento o dia inteiro. Aquele dia eu chorei muito por ter causado um sofrimento por conta de 1 minuto, de quase 7 horas no meu filho. E aí eu falei, tá bom, Deus, eu aceito, então o Senhor me capacita, porque eu não sei fazer, eu não sei lidar. E assim, por mais que eu já tenha lidado com vários, esse é meu filho, eu amo e dói muito ver. Assim, não era dor, a dor não era do diagnóstico da questão, era de eu ter uma situação, fez ele sofrer o dia inteiro de fechar uma porta. Então, por isso que a gente não pode falar que é leve, entendeu? Porque para ele não foi sofrido o dia inteiro. E o ato de fechar a porta do carro, ele ficou bem, eu fiquei acabada. Sabe? Mas ele ficou assim, tipo, nada aconteceu dali pra frente. Organizou a cabeça dele e ele voltou ao normal. Ao normal, assim, ao padrão dele de tá tudo agora dentro da caixinha, do jeito que tinha que ser. E foi. E daí sim eu fui estudar. Aí eu fui estudar
E eu fui vendo, eu sempre busquei a questão de preparação dos meus filhos, né? Parece às vezes que a gente sabe que em algum momento da vida a gente vai voltar. A gente sabe que na lei da natureza, de Deus, o correto é os filhos ficarem e a gente ir, sim. né? E eu sempre prezei muito pela independência, pela autonomia, e então eu fui pesquisar onde que os autistas se desenvolviam melhor. E aí eu vi nos estudos que eram nos Estados Unidos, e aí eu fui pesquisar por quê, e aí eu descobri a metodologia ABA, e aí eu fui ler sobre a metodologia, porque eu não queria usar meu filho como um rato de laboratório, Sim. e eu falei, eu quero saber dessa metodologia, o que que é feito com a criança, porque eu não queria dar remédio. A princípio, meu medo era esse. Eu tinha muitos alunos na escola que eles davam muito remédio e a criança, você percebia que ela tinha muitas coisas, então, boca seca, coisas que... Porque toda medicação é uma droga, então ela Sim. traz E acaba dando um malefícios, efeito não é só colateral. benefícios. Ela cura alguma coisa, mas ela te causa alguma outra, Sim. né? E eu, enfim, comecei a estudar e aí eu percebi que o ABA lá era indicado 40 horas semanais. Então, a indicação lá nos estudos é que a criança vivesse 40 horas semanais. E aí, quando eu levei meu filho ao psiquiatra, ele falou, colocou lá 40 horas semanais. Quando eu fui no plano, nem tinha. Isso é que ano, mais ou menos? Ai, isso deve ser 2015, 16... Entendi. Não, 2017 isso, tá? Porque o Vinícius nasceu em 2016, foi esse processo 2017. E eu falei, nem tem, eles não têm. Aí eu fui procurar os especialistas e existiam pouquíssimos lugares e eram caríssimos. Para o Daniel fazer isso, que era em torno de R$20 mil por mês. Meu Deus. Tinha uma escola ali, perto de casa, ali perto do Morumbi, ali tem uma super famosa, de uma pessoa super conceituada, muito entendedora, mas que não tinha, e assim, o plano não ia cobrir a princípio. Então começa assim essa guerra com o plano de saúde, com o governo, com a lei, com tudo. E eu percebendo que não andava. E aí, quando eles acharam uma clínica que supostamente atendia nessa metodologia, era uma vez por semana, 3 horas. Eu falei, mas ué, Não vai fazer o efeito. não vai. O estudo explicava por quê. Porque é uma metodologia que faz a criança conviver com um exemplo de comportamento. Então, é uma metodologia baseada no comportamento. Então, nós só mudamos um comportamento se a gente for uma vez por semana e fazer uma dieta, a gente não emagrece, certo? Se a gente fazer academia uma vez por semana, não há função. Então, ele precisava conviver por pelo menos 40 horas semanais. Aí eu falei, mas por que esse número, 40? E eu fui descobrir que era porque as crianças lá ficavam 8 horas na escola, 5 estudando com um AT, que é o acompanhante terapêutico, que ficava modulando o comportamento da criança, então incentivando a socialização. Desculpa, às vezes o ar falta. A socialização, incentivando a interação, enfim, até a parte neuromotora e tal. E depois ele tinha 3 horas por dia de alguma terapia, psicólogo, TO, AT, fono, qualquer coisa, entendeu? Isso era diário. E aí, 8 vezes 5, de segunda a sexta, 40. E aí fez tudo sentido. Eu falei, bom, eu não vou ter isso aqui no Brasil. E nos Estados Unidos, eles fazem isso para que as pessoas se tornem funcionais e não fiquem dependentes. Exato. É uma visão de outro tipo de né? Porque, assim, para eles é investir, eu penso, né? Isso eu não encontrei em lugar nenhum. Mas, assim, a lógica me leva a ver o quê? Que eles veem capacidade, que há. Muitos deles são bem inteligentes, né? E muitos, como eles são muito metódicos, eles são capazes de se desenvolver e serem adultos funcionais e não serem dependentes financeiros do governo. Né? E muitos deles, a gente sabe hoje, que são grandes descobridores porque quando eles têm um hiperfoco, no geral todos têm, só que aí são coisas diferentes, pode ser dinossauro, pode ser... E aí você potencializa isso, você pode criar uma pessoa que vai descobrir algo sobre isso, que ninguém viu, porque ele vê de outro jeito, né? Ele enxerga as coisas de uma outra perspectiva. Então, é esquecer, né? Eu sempre falo assim, o Daniel, eu não tenho esses planos de faculdade para ele. Eu tenho planos, ele se interessa muito pela parte de jogos, ele fala que hoje que ele vai inventar jogos, que ele vai ser youtuber. Então, eu não vou boicotar isso agora. O que eu faço?
Você quer ser? Então vamos fazer um curso de programação, porque você vai ter que aprender a fazer um jogo. Isso aí. E aí ele E no raciocínio Pela- lógico ele vai ele se quer. desenvolver rapidinho. E ele fica super animado. E aí ele vai. E aí lá ele vai descobrir que também para montar o jogo, talvez ele vai ter que... Eu não entendo nada, já te falei. Nem né? eu, mas... E aí ele vai perceber que ele vai precisar de outras questões. E ele vai ampliando o rol dele de conhecimento dentro da área que ele quer. Porque não adianta eu pensar que ele vai passar numa faculdade, não que ele não possa. Ele pode, mas não é o interesse dele. Então, em vez de eu perder meu tempo me dedicando no sentido de fazer alguma coisa para ele seguir o padrão da sociedade, eu respeito o conhecimento dele, a autonomia dele e o interesse dele e falo, eu capacito você nisso. E esse é o pensamento que eu vejo de lá de fora, entendeu? E que às vezes eu não vejo aqui, às vezes não existe. Então eu fui me formar, só para responder sua pergunta, que eu dei uma volta para isso, eu fui me especificar em terapia ABA. Então eu fui estudar, daí eu fiz psicopedagogia, neurociências, eu tenho hoje já são mais de 400 horas em formação de ABA. Para você trabalhar tem que ter pelo menos 200, mas em cursos, formações, e para poder capacitar. Então ele convive, e o ABA não é só para o autista, que fique bem claro. O ABA é uma metodologia que é usada até para terapia de casal, e ela é muito funcional, porque ela é um adestramento, entendeu? Você vai incentivando, então beneficia comportamentos positivos, ignora comportamentos que você não quer, até que ele entenda, porque às vezes não vem a fala, né? O Daniel depois veio a fala, mas tem muitos que não falam. Sim. E às vezes vão falar só na vida adulta, se bem estimulados. Então é isso, é uma metodologia. O Vinícius entrou no barco, mesmo sendo típico, assim, e também é criado na mesma metodologia, né? De beneficiar comportamentos positivos, de incentivar, né, a zona de interesse deles. E é isso. Esse foi o motivo de eu ir estudar e me preparar e capacitar. Ana, enquanto você toma uma aguinha, dá uma respiradinha, eu tenho mais um recadinho para você. Pessoal, eu tô aqui hoje para falar da KLFlex para vocês. Eles trabalham com energias japonesas exclusivas como o Fi-Power, o Ion Balls e o MFP. E é uma tecnologia capaz de cuidar de todo o seu corpo. E eles têm diversos produtos, desde o bracelete até os colchões. Mas, principalmente, um dos produtos que fez a nossa vida ser transformada foi o purificador de água. Procura o Kleber e procura a Luciana. O QR Code vai estar na tela aí para você. É isso aí, Emerson. Estamos aqui mais uma vez para falar desse produto maravilhoso que é a Santa Ceia. Nós temos 3 tipos, né? Você vai ter só o suco, você vai ter o cálice já com pão matza conectado no cálice, você vai ter o cálice personalizado e você vai ter essa cápsula que você pode colocar o pão que de repente algum irmão fabrica aí na sua igreja. O diferencial da Moriá, sabe qual que é? Nós levamos a ceia até você através do serviço de entrega. Nós temos também óleo da unção. Escaneie aqui o QR Code que vai aparecer na sua tela e nos contate. Teremos enorme prazer em atendê-lo. Já estamos de volta. Meu Deus, Elaine. Pois é, tá vendo? Forte, Por que eu falei que você tinha que se inscrever no nosso canal, compartilhar esse link com o maior número de pessoas possíveis? Eu acredito que você deve conhecer alguma mãe aí passando por esse, não digo problema, né? Mas passando por essa fase e precisando de uma ajuda para identificar qual é o problema do seu filho. Então, compartilhe. Ana, eu tenho uma pergunta para você que vai sair um pouco fora assim, do teu filho e vai entrar em você. Tá. Nesse período, você recebe diagnóstico. Com 5 anos veio o diagnóstico. Isso. Aí você também teve aquele começo que o Vinícius ia muito pro hospital e tal. Como estava a sua cabeça? Então... Não tava. Vamos falar honestamente, não fica bem. A gente fica. É que você acaba virando uma máquina. Assim, o seu corpo, você se apega com Deus, porque eu falo que as pessoas já me perguntaram isso, assim, mas como que Deus capaz. Como você se preparou? Eu falo, não tem esse negócio de preparação. Deus te capacita na hora. Faz você saber na hora como é que você vai lidar. E ele te guia, é só você deixar. Porque, assim, outras pessoas poderiam ter... Até fala, você não enlouqueceu, você não foi para um psiquiatra, porque é muito complicado. Eu tinha uma descoberta que eu não sabia lidar e uma criança que adoecia com o virar do tempo, né? E que eu não ia para lugar nenhum, porque ele não ia para a escola. O Vinícius já não ia para a escola.
do jeito que o Daniel foi. O Vinícius foi bem depois, porque só depois que passaram as alergias, eu morria de medo de mandar. Porque ele tinha fechamento de glote, ele tinha diarreia. Meu Deus. Era uma alergia forte. Então, na verdade, assim, nunca aconteceu, mas não tinha como mensurar. Como a primeira alergia dele aconteceu dentro do hospital, porque foi na primeira internação com 4 meses, não tinha como mensurar. Ele estava dentro do hospital, ele não mamou meu peito, porque ele estava com o pulmão cansado, porque foi a primeira bronquiolite, aí foram dar o leite e perceberam que ele era alérgico. E aos 6 meses eu descobri do alho quando eu fiz a introdução alimentar. Do alho, eu nunca tinha ouvido falar. Nem eu. E eu tive que descobrir sozinha, porque a médica falou assim, era intolerância alimentar. E eu falei, mas ele não toma leite. Ela, não, mas não existe só leite. Eu falei, mas doutora... Já ouviu falar de camarão, de corante? Ela falou assim, então, eu falei, mas eu tô dando batata, chuchu, franguinho, pode ser carne? Ela falou assim, então, você vai ter que tirar um alimento por vez e observar. Ele tinha uma diarreia, já estava há muitos dias. Uhum. E ela falou, você vai ter um alimento, espera 10 dias e observa. Eu falei, ele vai desidratar. E aí mãe. Que nem Eu você fui falou, lá, Deus cheirei capacita na lá hora. tudo e falei, é cebola ou alho? Eu não sei por quê. E aí eu falei, eu vou tirar o alho primeiro. E aí eu tirei o alho e depois, sabe o que eu descobri? Pode falar a marca aqui? Pode, As pode. papinhas da Nestlé não tem alho até 1 ano. E aí eu fui pesquisar, porque tudo eu vou atrás, entendeu? Por que que não tem alho? Porque há um estudo que muitas crianças até 1 ano... Tem cebola, mas alho não tem. Porque depois eu fui... Assim, para eu poder ter uma vida de viajar com meus filhos ou Sim. passear, eu tinha que ter comida para o Vinícius. E eu não podia ter comida, porque que lugar que vai cozinhar sem alho? Nenhum lugar. E era assim, era o rasting que eles chamam do alho. Então, se a colher encostasse, já causava... E aí eu descobri que a papinha da Nestlé não tinha até 1 ano. Com 1 ano, a alergia do alho dele passou. Ou seja, às vezes é uma questão de malformação. Como ele nasceu prematuro, né? Por mais que a gente esperou o dia do 37ª semana, a gente acredita que sempre pode haver, assim, 2 semanas para frente ou para trás. Então, o pulmão não estava preparado e talvez o intestino também não. Porque A parte gástrica. com 2 anos também passou a alergia do leite. Hoje, e com 2 anos e meio, foi a última internação que ele teve de pneumonia. E depois acabou. Aí ele ficou 1 ano ainda usando bombinha. No ano da pandemia, ele foi tirado do grupo de asmático. Graças a Deus. Eu até comentando com a Elaine, né? Porque agora eu estou trabalhando num projeto em escolas, e aí foi até onde a gente fez contato, né? E eu percebo assim que da época que eu estudava, o pessoal dava, assim, quando vinha alguém diferente, dava um nome, dava um apelido, enfim. Mas era um número reduzido. E hoje eu entendo que naquela época já eram pessoas com transtorno de espectro autista, só que não tinha o diagnóstico, enfim, é o que eu imagino, não é baseado em nenhum estudo. E hoje, convivendo em escolas infantis, eu percebo que tem um grande número. Eu fui numa escola que tinha 5 salas. Eu conversei com a diretora. A diretora falou assim que, em média, cada sala tinha 6 meninos com transtorno de espectro autista. Cada sala. Cada sala. É um número muito alto. Então, assim, o que você acha? Você acha que, hoje em dia, você como pessoa que estuda o assunto, você acha que estão nascendo mais pessoas com esse transtorno? Ou, hoje em dia, os pais têm mais coragem de levar para a escola? As escolas estão melhores preparadas? Qual que é a tua opinião sobre isso? Olha, assim, eu tenho 2 viés que para mim faz muito sentido, mas hoje existe mais estudo, né? Então existe um diagnóstico, por exemplo, o Daniel foi laudado com 5. Hoje eu já vejo crianças com 1 ano e meio com laudo. A gente já recebe desse jeito. 1 ano e meio, o Daniel nem me apresentava nada. Então, eu vejo crianças, às vezes, com autismo de nível de suporte 1, com 1 ano e meio, 2, que já estão com seu laudo para poder ir buscar terapia. Isso vai contribuir muito para essa criança. Então, hoje tem mais estudo, tem mais conhecimento sobre o assunto, mais esclarecimento, então se diagnostica mais. Existem pessoas que realmente, lá na nossa época, primeiro que eles não estudavam juntos, eram uma sala separadas, eram todo mundo na mesma caixinha, vamos dizer assim, autista, síndrome de Down, problemas intelectuais, TDA, tudo era junto, não tinha... Surdo, mudo. Exatamente, e aí o que acontece?
não serve para conviver com os normais. Então, punha tudo lá, uma pessoa para olhar. Era isso. Então, hoje, eu acredito nisso, que existe mais estudo, existe mais preparo profissional, existe mais esclarecimento também nas mídias, então as pessoas têm mais acesso a essas informações. Então, sim, tem essa parte. E existem muitos estudos que apontam para a parte de alimentação. Por quê? Porque o autismo, né, tem uma explicação. Nada é comprovado, tá? Uhum. O autismo, o que a gente sabe? É uma alteração genética do gene neurológica, né? Então, o gene da mãe com o gene do pai forma o autismo. Mas, às vezes, por exemplo, eu e meu marido não temos, e não temos casos na família. Então, há muitos estudos dizendo também questões alimentares que estão causando alteração. Então, sei lá, o açúcar. Industrializado. Isso, muito industrializado. Então, causa uma alteração genética em mim. Não vai me dar autismo. Mas fica aquele traço que junta. Exatamente. E aí junta com os traços do pai e que estão aparecendo, porque, olha, o número está reduzindo muito. Né? Então, na época do Dani era 1 para 88, hoje é 1 para 36. Se já não mudou. Da última vez que eu olhei, porque não é um ponto que eu fico olhando muito, apesar de ser importante falar, né? Mas, então, eu acho que a ciência né, tem ainda muito a evoluir, e eu acredito muito, eu falo isso, que os próprios autistas, daqui a uns anos, serão eles que trarão terapias funcionais e resoluções funcionais para eles, porque eles já não serão mais... Porque, assim, hoje eles já não são minoria, porque, assim, você falar que 1 a cada 36 crianças que nasce com autismo, se você pegar alguns países, é como se você falasse que esse país inteiro fosse de autistas. E, às vezes, até mais, né? Você fala que 1 a cada... Nós temos quantos países? Então, eu acredito que eles mesmos vão ser capazes, porque hoje nós vemos doutores, nós vemos advogados, nós vemos várias... Jogador de futebol. Sim, e aí que são pessoas altamente capazes e muito boas no que fazem, e que ao se dedicar, eu acredito que eles vão trazer melhoria, porque é importante a gente ressaltar que autismo não é doença, então não tem cura, tem terapia. Mas existem muitas causas, muitas coisas que são sofridas para eles, como a seletividade alimentar, que talvez eles encontrem formas de não ser tão sofrido, porque eles não conseguem comer as mesmas coisas que a gente, mas eles precisam se nutrir, senão eles adoecem. Então, eu acredito que futuramente eles vão ser eles mesmos criarem estratégias de como eles conseguem fazer as coisas para que eles não sofram com as partes sensoriais, principalmente. E como foi na época da pandemia essa mudança como é que a gente pode falar? Rotina para ele, porque ele já estava habituado ali à rotina que ele tinha, de repente todo mundo trancado em casa. Então, o Dani foi assim, a gente trocou ele de... Foi no ano que ele entrou para o primeiro ano, então ele saiu da escolinha pequenininha que ele estava e foi para um colégio grande, que vai até o ensino médio. Então, já houve a troca de escola. Uhum. Só que aí, ele estudou um mês, porque em março, dia 16, dia 11, 16, uma coisa assim, Foi de março... 16, 15, 16, eu lembro que deu tempo de comemorar o aniversário do Vinícius lá na escola, que é dia 10 de março. E aí, uma semana depois, dia 16, 17, fecha as escolas. Então, foi um mês. E aí, veio para o online, né? Então, eu tive que aprender, porque eu ainda estava, nessa época, eu estava na sala de aula. Como professor e como mãe. E como mãe e tal. O Daniel, neste momento, não sente muito, porque ele ainda não cria... Ele demora para criar vínculos. O que ele não conseguia ficar na aula online. E aí, tudo bem, a mãe era professora e a mãe alfabetiza, a mãe não sei o quê, a mãe nanani, e tava tudo certo, e ele jogava videogame dele, tava tudo bem. Gera transtorno pra gente quando em 2021, quando a gente começa a voltar, e eu pego o Covid. Aí tudo mudou, né? Porque aí pode continuar sobre esse assunto. Pode, deve. Bom, então daí eu peguei, né, eu estava como coordenadora nessa época e nós voltamos mesmo sem tomar vacina, porque não tinha, o pessoal de 60 anos estava vacinando, e volta. E aí eu lembro que eu fiz educação física, é um pezinho na área da saúde, e liberou para mim, uma segunda-feira, para profissionais da saúde que não, porque primeiro liberou para quem trabalhava diretamente com Covid, e depois
primeiro, área da saúde, quem não trabalha direto com Covid. E educação física tá lá. E aí eu falei, vou tomar, só que eu tava com sinais gripais. E aí falei, vou fazer o exame antes. Eu fiz o exame numa terça, na quinta-feira eu descobri que eu tava com Covid. E falei, beleza, vou para casa, 15 dias. Segurou a vacina, não tomou? Não tomei, porque daí eu não pode tomar quando Pelo você tá... período que ela contou, foi mais ou menos na semana também que a gente pegou. Pois é, 20 eu e não poucos sabia de que eu tava maio. com Covid e tomei Foi em a maio. vacina. É. Depois eu conto o meu. Quer contar? Não. E aí eu fui e não tomei, fui para casa. Isso foi uma sexta, quinta para sexta. No domingo eu já tava, eu caí muito rápido. No domingo, eu lembro que a gente fazia os encontros até da igreja online nessa época e eu participei do encontro. E aí eu falei, gente, sábado, assim, tô bem, tô só cansada. No domingo eu despenquei. E aí a gente tinha um aparelho de saturação, porque eu tive o Vinícius. Tá lá até hoje. E aí eu olhei e eu tava com 91. E eu falei, nossa, o Vinícius fica internado com 94. Amor, me leva pro hospital. Aí ele falou, tem certeza? E ele falou que ele se culpa até hoje por isso, porque eu tive que insistir muito. Porque levar pro hospital é pegar 2 filhos, porque quem vai ficar com quem? Sim. Tá todo mundo com Covid. Você vai deixar com o vizinho? Não tem, não tem com quem você deixar. A gente tava com Covid. Vai todo mundo, né? E aí quando eu cheguei no hospital... Os meninos pegaram também? Então, eles são assintomáticos. Entendi. Eu peguei 2 vezes o Covid, e o meu marido também, mas eles com certeza pegaram, porque estiveram com a gente dormindo, né? Abraçando, mas eles não tiveram sintomas nenhum. Os 2, graças a Deus. E aí, fui para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu já estava com 86 de saturação. E aí, isso sem céu de sangue, do oxímetro. o né? oxímetro. E aí falou, Meu e com Deus. 50% do pulmão tomado. E aí ela falou, ela vai ficar, pode ir, tchau. Não pode ter acompanhante. Mas não. E não tem vaga. Ela vai ficar no PS. Eu fiquei 3 dias esperando uma vaga em qualquer hospital. E aí veio lá o hospital para onde eu fui, que saiu a vaga lá, e aí eu fiquei mais 2 dias e aí eu já fui entubada. Só que esse período que eu fiquei dentro do hospital, não existe ninguém para... Era eu, então tem áudios meus falando com as pessoas, que você já via que a minha voz estava... Eu já estava Bem no debilitada. oxigênio, sim, nauseada, eram os relatos que eu... Mas eu não tenho essa memória, tá? É uma memória que apagou. Eu lembro de eu pedir para ir para o hospital. Eu não lembro de mais nada. Desses 3 dias internado no 6. PS... No PS Ai, e depois... Não, fica em paz. Desses 3 dias do PS, você não lembra mais nada? Não, eu ouço meus áudios e me arrepia, porque eu era a pessoa que passava informação de mim mesma para todo mundo. E aí o meu marido também teve, ele ficou ruim, só que ele ficou ruim de cama, um resfriado Sim. forte, vamos dizer. Ele chegou aí para o hospital, mas não, seu pulmão está com de 15% a 20%, pode ficar em casa, de 15% a 20% fica em casa, só acima de 50% que vai... A saturação dele estava boa, só que ele estava muito cansado. Então, o meu irmão pegou meus filhos, todo encapuzado, levou para minha mãe, que era a única vacinada, e tem áudio meu brigando, vocês levaram meus filhos para minha mãe, uma senhora, mas ela é a única que está vacinada, porque era a única que tinha vacina, e o meu marido chegou ao ponto de não conseguir cuidar dele em si. As irmãs iam até a porta para levar comida, deixava comida, falava, deixei. E era isso, e ele tinha que cuidar dele mesmo ruim, e eu no hospital falando, agora tô assim, agora tô assado. E aí eu parei de falar. Porque tipo, saiu do hospital, vou pra lá, tal, uma voz bem debilitada. E aí eu parei de falar. E aí, a Ana alguém vai no hospital, porque a Ana não tá falando. E aí ligavam no hospital, e eles não davam informação, e aí meu irmão foi, e aí falou, ela entubou. Ela autorizou. Então você nem conseguiu avisar a família da intubação? Não, então, eles só te intubam se você autorizam. Se você não autorizar e eles perceberem que você corre risco de vida, eles falam com a família. Dizem que eu fui bem resistente, mas que aí eu tive uma crise de ansiedade, e aí despencou mesmo a saturação, e aí eu assinei o papel, que eu não lembro, mas graças a Deus que eu assinei. E aí eles porque assim, assinou, eles te desligam. Na hora apagou antes que eu desista, entendeu? Então aí eu sumi. E o meu marido estava muito ruim ainda. Então aí meu irmão foi no hospital, porque
tinha que trocar o contato, porque o contato que estava lá era o meu, para passar a informação, ou do meu marido. O meu marido estava ruim, não atendia, e o meu já tinha ido, né, dormido lá. Então, meu irmão foi, e aí começou a ter informação. E assim, a primeira semana, eu até tenho dó do meu irmão nesse sentido, chama Leonardo, esse irmão, né, que eu tenho 3. Porque a primeira semana eu piorei muito, e era um telefonema por dia, ele ficava tenso na hora, porque podia ser qualquer hora do dia, para falar o relatório do dia. E ele tinha que atender esse telefone. Se ele não atendesse, eles não ligavam de novo. Não ia assistir, era muita gente para ligar. E aí ele atendia, ele recebia toda aquela informação e ele tinha que passar. Então ele foi recebendo a informação que eu convulsionava, que o meu cérebro começou a sangrar, que eu tive trombose pulmonar e assim ele quando meu marido melhorou um pouco, ele falou assim, pelo amor de Deus, eu não aguento, eu não tenho estrutura. Porque aí as pessoas brigavam, mas você tem que, como assim? Tá ok, porque às vezes também o laudo era, tá estável. Só estável. E não falava mais Pode estar quase morrendo, mas se não melhorou nem piorou, tá estável. É isso que tem para falar. Aí ninguém podia ir, nem meu marido, não tinha, não existe visita, não existe, era só essa ligação todo dia. E aí meu marido não aguentou, ele chamou um médico, pagou. A gente tinha acabado de vender o apartamento, que foi mais um agravante para o Daniel, porque a gente teve que sair, meu marido teve que entregar o apartamento, só que ele não podia comprar, porque a gente é casado. E ele não tinha minha assinatura, então ele teve que entregar o nosso apartamento, guardar nossas coisas num depósito, deixar meus filhos com a minha mãe, para ele poder trabalhar, porque ele tinha acabado de abrir a empresa também. Foi no ano que ele abriu a empresa. Meu Deus. Nossa, ele abriu em janeiro. É tudo numa Muito vez. intenso. Não é assim, entendeu? Não vem parcelado, né? Vem, aí depois passa. Mas olha, quando vem... Passou, gente, que Isso ela que tá bom. aqui contando a história. E aí Passou. o Covid. Não é só o Covid, porque veio muita coisa junto. E aí esse médico ia lá e ele pagava com o dinheiro do nosso apartamento. Né? Pagava para me ver, para falar se eu estava sendo bem cuidado ou não e tal. E aí o médico, graças a Deus, foi muito honesto e falou assim, o hospital tá fazendo tudo certinho. Se você quiser continuar me pagando, eu vou lá. Mas eu vou lá para olhar que eles estão fazendo certo. Não é certo eu fazer isso. E aí ele sossegou. E aí era quase um auditor da saúde. Era tipo assim, vai lá e olha para mim o que eu não posso olhar e me traz. E aí logo depois disso, assim, eles chamaram o André. E aí ele foi super contente, mas é porque eu estava muito ruim. E aí eles falaram, a gente já fez o que tinha para fazer, conversa com ela. E aí ele entrava na sala e ele falava, quando eu pegava na sua mão, a sua oximetria subia. E eu falava, Deus, eu não consigo. Ele e minha mãe falavam, a gente não consegue. Eu sempre fui muito centralizadora das coisas de... E ele falava, eu não consigo, Deus. Eu aceito, mas eu não consigo. E aí ele ia embora. Isso você é entubada. Entubada já, assim, porque daí eu já não era mais o Covid, né? Porque assim, o Covid em si tem uma durabilidade. As coisas que, né, o agravamento. Que é a sedação, e eu desenvolvi uma pneumonia, né? E aí, essa questão que eu não melhorava, eu tive sangramento pela gengiva, eu tive a trombose pulmonar, a convulsão, e aí, por exemplo, ligavam para o André e falavam assim, olha, ela está tendo muito sangramento, talvez vai precisar de transfusão, ou a gente tira a medicação, mas aí a medicação é o que está deixando ela viva, você que decide. Aí ele falava, você tem que autorizar, se a gente tira a medicação, ou se a gente mantém. Não, mas assim, você não pode me orientar? Não, é uma decisão da família. E aí ele tinha que decidir. Ele falou, tá, mas e se fosse a sua filha? Você tirava? Porque era no escuro, e a decisão era da família, só que porque nem os médicos sabiam. Né? Eles também não tinham um protocolo. Eu ainda peguei numa época que já existia um protocolo um pouquinho mais. Foi um ano depois da pandemia. Porque lá do começo, gente, morreu muitas pessoas que por conta do erro médico, não por conta da culpa do médico, porque eles não sabiam. Eles foram. Conhecimento, né? E aí, nisso, o André foi chamado de novo, e aí ele já percebia que quando eu era chamado, é porque eles achavam que eu não ia passar. E aí, na terceira vez, assim, ele falou, na terceira vez eu achei que você não ia mesmo, assim. Porque, assim, já tinha
foi se prolongando o período. No começo fica a esperança, e com o tempo, sabe, vai passando, e eu acredito que... Aí ele falou, olha, Deus, eu não quero que ela sofra, mas é assim, eu não aguento. Ou você traz ela para mim, ou deixa ela aí, eu preciso direcionar aqui. Eu preciso cuidar dos meus filhos, cuidar da minha família, eu não consigo enquanto... E aí, esse era o 48 dias, mais ou menos. E aí, no 50, eu passei a melhorar. De intubação. De entubar, passei a melhorar entubada, em coma, né? Sim. E aí eu passei a melhorar, e aí a minha melhora foi rápida. Eles tentaram me acordar uma vez, eu fiquei muito agitada, e aí eu convulsionei, aí eles me sedaram de novo, e aí eles entenderam que eu lidava muito mal com a retirada da medicação. E aí, por isso, eu demorei mais uns 5 dias para conseguir acordar, porque daí eles foram... O que era normal, assim, tirar 1 ml, para mim foi tirado 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Além de todo, olha, eu acho que de tudo que você está falando também fica... Deus selecionou pessoas para cuidar de você, porque foram muitos cuidados, né? Muitos cuidados. Tem um médico que ele tirou férias, e ele foi o primeiro que chamou o André lá. E aí o André fez questão que ele viesse na minha alta, porque ele falou assim, eu não acredito. Assim, eu não acreditava, porque o médico, geralmente eles, né? Assim, olha, se você... Eram 6 no andar, só você viveu. Assim, porque o meu andar era de muito grave, assim, né? De estado muito grave, muito grave. Inclusive, coincidência ou não, o marido de uma colega minha lá da escola estava lá, 37 anos, e ele morreu. No mesmo andar. Novo. E eu sobrevivi, né? Claro que tem muitas explicações científicas, né? Então eu não tinha nenhum vício, eu era uma pessoa que sempre fiz atividade física, eu tinha bons hábitos alimentares, e eu não tinha nenhuma doença, eu não tinha nada, não tinha nenhuma doença pré-existente que me levasse, então eu não precisei da hemodiálise, daqueles equipamentos para transfusão de sangue. Sim. O meu rim aguentou, né? Que geralmente era quando a pessoa não aguentava mais, era quando o rim parava de funcionar. Mas eu acordei sem mexer do pescoço para baixo. Então, você daqui para baixo tá morta, né? Porque eles dão um neurobloqueador muscular, essas coisas, para seu corpo não precisar de oxigênio. Então, só ir oxigênio para o coração, para o cérebro, rim, só órgãos vitais, para você viver. O resto do corpo, eles adormecem. Por isso que tem a questão das escaras, essas coisas. E eu não mexia, né? E daí fui eu que fui falar com Deus. Porque quando eu descobri, ele falou, você sabe quanto tempo você está aqui? Eu não falava, nem a cabeça direita mexia, eu fiquei assim, né? 2 meses. Porque para mim era assim, 1 hora, parecia que eu tinha dormido, acordei. Eu não lembrava nem por que eu estava ali. E eu daquele jeito, com entubada, com sonda, com oxigênio. E aí eu olhei, eu não me mexia, eu não falava, e eu falei, tá. Aí foi passando, você meio que acorda, dorme. E aí depois de uns dias, e fica sozinha. Porque assim, ele foi lá, ele viu que eu acordei, e era uma visita por semana, enquanto eu fiquei na UTI. E eu ainda fiquei na UTI 16 dias, depois que eu acordei. E daí eu conversei com Deus. Porque eu não conseguia chamar ninguém. Então, às vezes, estava frio, era inverno, só que o meu quarto era muito quente. E as enfermeiras me cobriam. E eu suava de desidratar. E como você não toma água, eu não conseguia pedir para tirar a coberta. Então, eu vi o dia começar e você não come. Não tem nada para marcar o dia. Sabe? Então, eu acordava, tipo 5 da manhã, eu lembro que estava passando Paralimpíadas, alguma coisa de inverno. E estava lá no canal. E aí depois aquilo virava um canal religioso, e aquilo depois virava um canal... E ninguém tirava. E aquilo ia. E não tinha nada para marcar meu dia, porque eu não tinha uma alimentação. A única coisa que marcava meu dia era as médicas entrando para fazer fisioterapia, que não era muito bacana, porque doía muito. E eu falei, Deus, é o seguinte, o Senhor me acordou. Então agora o Senhor me levanta. Porque assim, eu vou fazer o que eu não vou reclamar um dia, Senhor. Vai doer, não vai doer. Eu vou fazer o que tiver que ser feito, do jeito que tiver que ser feito. Eu não vou reclamar. Mas se for para eu ficar aqui assim, não quero, Deus. Por favor, me levanta.
E foi uma conversa muito honesta e eu senti muito a presença de Deus. Muito, muito honesta, assim. Tá tudo bem, o Senhor já provou o seu milagre, mas eu tenho coisa para fazer. E o Senhor me acordou, eu tenho um propósito, me levanta. E foram mais, que aí eu saí da UTI e tal, e aí dali foram mais 30 dias de recuperação, assim, árdua, porque eu tive que aprender a sair das fraldas, a comer, a respirar, que é muito difícil você respirar sem aparelho, porque você acha que você vai morrer mesmo. O corpo esquece do movimento, né? Você não sabe fazer sozinho mais, nada, nem comer, nem falar, nem sentar, nem tudo é muito dolorido. Eu tinha exames diários de sangue que tinham que tirar, que chegou a tirar até da minha cabeça, porque da virilha, porque não tinha mais veia para pegar aquele oxometria. E eu não reclamei. Tinha dia até que a fisioterapeuta, ela vinha 3 vezes por dia, ela falava assim, quer descansar um pouco? Eu falava, não falava, né, mas vamos. E eu levantava e doía fisicamente, emocionalmente afastado dos meus filhos, mas eu falei que eu não ia reclamar. E aí eu saí do hospital, andando, sem oxigênio, Glória e a falando. Deus. Quanto tempo? 30, desse dia porque foi o dia que eles iam me dar alta da UTI. Não era o dia era antes. Vamos colocar aí desse dia pro dia da minha alta mais uns 35 dias. Meu Deus do céu. Gente, que testemunha aí, Nelly. Meu Deus. Eu tenho mais um recadinho para você. Olá, pessoal. Estou aqui hoje para falar para vocês da Vidros Magno. Está construindo ou reformando e precisa de um ótimo serviço em vidros e esquadrias? Na sua casa e no seu negócio? Chama eles. Lá você vai encontrar os melhores profissionais e materiais do mercado para fazer exatamente o que você precisa. Eles trabalham com box, trabalham também com o telhado retrátil, telhado fixo, sacada articulada, porta deslizante, vai deixar a sua área gourmet top. Vidros Magnos fazem com amor, por isso fazem muito bem feito. Já estamos de volta. Meu Deus. E aí, Elaine? Forte, hein? Demais. Quem tá assistindo até agora, o que tem que fazer? Compartilhar, se inscrever no canal. E dar o joinha no vídeo. Dar o joinha. Isso aí, para alcançar o maior número de pessoas possível. É verdade. Ana, e aí você ficou esse período, no total deu 111 dias. Isso. Não tem noção. Quando você chega em casa, como foi com teus filhos? Assim, a visita deles no hospital eu não aceitei, eu não queria, porque eu tava cheia de equipamentos, né? A tracostomia mesmo foi tirada 2 dias antes. Eles não tiram, porque se tiver qualquer problema, você já está. E aí eu lembro que eu fui ter alta numa segunda e no domingo eles foram me visitar. No hospital, porque eu já estava sem tracostomia, sem nada. Ali foi muito forte, porque eles entraram no hospital primeiro e o Vinícius me abraçou e chorava, me beijava e não sei o que é o meu mais novo. E o Dani, ele me abraçou e o Daniel, ele contém muitas emoções. Então ele me abraçou e o olho dele encheu de lágrima. Tem até vídeo disso. E ele fala assim, pera que eu preciso, senão eu vou chorar. Eu falei, filho, pode chorar? Não, mamãe, porque agora eu tô feliz. Porque você voltou. Só que por muito tempo, cada vez, porque assim, eu voltei para casa, mas o acompanhamento hospitalar até hoje entendeu? Então, eu ia pro hospital e ele perguntava, você vai voltar, mamãe, do hospital? Vou, filha, é só uma consulta. E ele ficava sentado esperando. Do momento que você saiu, essa pergunta é da Sofia. Do momento que você saiu da sedação, que você começou a ter consciência, o que você imaginava? Como estariam os seus filhos? Você já tinha notícia deles? Não? Quando, na hora que eu acordei, que foi feita a pergunta, você sabe quantos dias você está aqui? E que eu descobri que eram 60, mas na hora, Dani, nessa sequência, tá? Porque mãe pensa sempre no que mais precisa do que... É sempre assim, sim, entendeu? Sim. Falei, quem ficou com o Daniel? Quem ficou com o Vinícius? Foi imediato, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça, né? Muitas pessoas, mas enquanto você esteve em coma, gente, eu sonhei, uns sonhos meio malucos, não foram sonhos, nada dessas coisas que as pessoas falam, mas eu não sonhei com meus filhos. Eu não sonhei, assim, de ver a cara. Sonhei com meu marido, com a minha mãe, com um monte de gente. Com eles, não. Então, quando eu acordo e eu descubro que eu estava lá, foi instantâneo e foi desesperador. Porque eu não podia falar, eu não podia fazer, não podia me mexer, e eu queria, e as pessoas não falavam. Eles só falavam, tá todo mundo bem.
E eu sabia que aquilo era um proforme, né? Se tivesse bem ou não, ninguém ia falar. Então, essa questão também, né, dessa minha conversa com Deus foi para isso. E a resposta que eu recebi de Deus, que eu acho que eu cheguei até a te falar, foi que no primeiro dia que eu fui para a igreja depois, quando eu entrei ali, né, que eu voltei lá para a igreja, o pastor e todo mundo que me conhece de lá, muitos choraram porque parecia que ele sabia que eu estava voltando, né, Deus, o Espírito Santo, com certeza. E aí eu entrei e o pastor falou assim: você que voltou hoje, você que está aqui hoje, não é por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida e Ele te recuperou, Ele te restaurou para você cumprir esse propósito na sua vida. E aquilo assim foi, eu falo que foi eu levei já, primeiro foi a primeira vez que eu fui para a igreja, que foi para mim, e essa foi assim, eu falei, Foi direto. beleza, você fez a sua parte e eu tô aqui para fazer a minha. Que eu acredito muito que é essa questão do autismo, né? Que eu falo bastante sobre isso, né? E hoje meu propósito é a capacitação de pais, formação de pais, porque eu hoje entendo que o Dani está onde ele está, graças a Deus, graças aos profissionais que passaram na vida dele, mas graças também ao estudo que eu fui buscar e a minha formação e conhecimento. Então, o Daniel, existem leis, né? Então, eu acho muito importante as pessoas saberem que não é um favor o seu filho estar na escola, não é um favor o seu filho ir ao passeio da escola, é uma obrigação, é direito de todos, né? A educação, a saúde é para todos, e todos são todos, diferente da condição de cada um. E hoje eu vejo essa posição muito da família como se o outro estivesse agradecendo coisas que não tem, né, que se agradecer, sabe? Ou aceitando coisas que não tem que se aceitar. Eu passei por situações onde a escola, por exemplo, falou: alguém vai acompanhar o seu filho no passeio? Não, porque se não for, ele não pode. Eu falei: ué, é pedagógico? Passeio é dia de aula. Então ele vai. Então vocês vão me dar por escrito. Não vão me dar? Porque daí eu vou procurar os meus meios legais. E aí não dão. Então, assim, as famílias precisam saber que tem direitos e que também nós, enquanto família, precisamos nos capacitar, tanto conhecer os direitos, como conhecer o que é melhor para a formação e para o preparo dessa criança. Porque também fazer tudo e tratar ele como um incapaz não vai ajudar, porque a gente não vai estar aqui para o resto da vida. E, assim, eu quase não tive, né? Então, ficou muito claro, já era claro antes, já era a minha intenção antes com meu filho, e hoje eu olho e falo: eu preciso fazer o Daniel, o Vinícius também, mas assim, sabendo das condições de cada um, né, das limitações sociais, emocionais de cada um, eu preciso preparar o meu filho para o dia que eu não tiver mais. E eu falo isso para as mães, sabe? Procura estudar, procura conhecer, procura saber, procura aprender. Os cursos têm muito de graça, as formações têm muitas de graças online para você fazer na hora que der para você. Estuda para você poder fazer o melhor para o seu filho, para que ele se torne um ser humano independente e que você tenha o seu momento de falar assim: eu fiz a minha parte, porque a gente parece que não pode faltar. Você vê, a hora que eu acordei, o primeiro pensamento é quem ficou com o Daniel. E o Vinícius era o menor. Porque quando eu dormi, ele tinha 4. Quando eu acordei, ele já tinha 5. Mas porque eu sabia que o Vinícius vai. Ele, né? E o Daniel, nesse momento, então eu falei: ele não vai precisar em algum momento. Então, hoje é isso. Pais, estudem. Procurem conhecer o autismo. Ou, né, a deficiência que o seu filho tiver, para que vocês consigam proporcionar o melhor para a independência e a autonomia dos seus filhos. Amém. Que mensagem forte. Eu queria te pedir um favor. Sim. A gente fala em 1 minuto, mas nunca é 1 minuto só, né? Mas que você olhasse aqui para essa câmera e você tentasse resumir a tua história em 1 minuto para quem está assistindo. Essa pergunta era boa para vocês terem feito antes, para a gente montar um texto, né? Uma coisa Mas aqui é tudo na emoção. Sabe por quê? Esse 1 minuto
ele pode liberar chaves que pode ajudar as pessoas a saírem de uma situação adversa. Verdade. Eu acho que eu já falei em algum momento isso, mas muitas pessoas me perguntam como que você se capacitou. Então, primeiro, eu quero dizer que a gente não é preparado para passar pelas adversidades da vida. Deus te capacita na hora, se você deixar. Ele guia suas mãos, ele guia suas pernas, ele guia a sua cabeça. E você é conduzida pelo caminho correto. Porque jamais, pelas coisas que eu passei, né, e que muitas pessoas passam na vida, coisas piores até, a gente, pensando previamente, a gente não saberia como fazer. E na hora a gente sabe. E na hora acontece. Para as mães das crianças autistas, né, de novo, procurem estudar, procurem conhecer. O filho de vocês, ele tem tudo para se tornar capaz, para se tornar independente. E a sociedade tem o dever de incluí-lo, não é um favor. E para Deus, que eu estou aqui para ser instrumento na mão dele, para ele me colocar e para ele me mostrar o caminho, para que eu possa servir, né? Porque ele fez esse milagre. Então, sim, eu sou um milagre, né? Porque Deus quis e porque eu sei que ele tem um propósito na minha vida e que neste momento eu acho que é esse. Mas que ele use meu corpo como ferramenta para que ele possa fazer o que ele quiser aí. Amém. Amém. Eita, olha, você está ganhando agora oficialmente o selinho Eu Sou um Milagre. Aí depois você usa onde você achar. Gente, que história linda. Linda, linda, Sim. né, velho? De doação, de maternidade, de fé. Não só a sua, mas também do teu marido, né? Já quero conhecer ele aí. Vamos marcar uma pizza aí. E eu quero te agradecer mais uma vez por você estar fazendo parte desse projeto, né? E creio que o dia de hoje vai ficar marcado na sua vida para grandes convites. Não Amém. pela nossa audiência, mas porque eu creio que Deus vai derramar na sua vida uma capacitação para que você avance muito mais, porque você entendeu que você tem uma missão. Amém. Amém? Amém. E aí, Helene? Helene dá uma bugada. Não, é porque como mãe, né, fico imaginando ali, né, todo o desespero que você sentiu naquele momento, falar, opa, são 2 meses, não são 2 horas. Como estão meus filhos? Então, assim, toda essa superação, toda essa força que você teve, né, que você possa derramar isso na vida de muitas mães, de muitas famílias que precisam dessa força, dessa capacitação. E com certeza Deus vai te usar. Esse seu pedido vai Amém. ser atendido. Quer mandar um beijo especial para alguém? Vou mandar um beijo para minha mãe, pro meu marido e pros meus filhos, que eu amo muito. Amém. Gente, episódio fantástico. Deixa aí o seu like, compartilha esse link, que esse episódio foi muito bom. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E principalmente, toda essa qualidade que você viu aqui foi gravado na Tizan. Tá? Entre em contato com o pessoal, vem gravar o seu conteúdo aqui. E eu te espero na próxima semana.